Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conhecer melhor o projeto Lugares em Português 10 da Raiz Editora e também a equipa que o concebeu. Vamos fazê-lo através de uma seleção de perguntas recolhidas nos últimos meses em escolas de todo o país, junto de centenas de professores, esperando respostas que possam clarificar todas as dúvidas e vamos então conhecer a equipa. Connosco temos as professoras Alexandra Ruivo, Clara Ribeiro e Maria do Céu Gaspar. Olá, muito bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas. Todas professoras na escola secundária Augusto Cabrita, no Barreiro. Correto. Muito bem. E a convite da Raiz Editora, aceitaram o desafio de pôr em livro o que julgam que outros professores gostariam de lá encontrar. Vamos então começar com as perguntas. Vamos então. E a primeira pergunta chega-nos de Almada, da Escola Básica 3/Secundária Daniel Sampaio, e a pergunta é feita pela professora Isabel Vinhas. Além das aprendizagens essenciais, o projeto apresenta estratégias, atividades e sugestões de modo a poder desenvolver e alargar o treino das competências e dos conhecimentos dos alunos. Como será feito o acompanhamento dos autores ao longo do ciclo de vigência do projeto? Ora bem, então essa pergunta tem duas em uma. São duas perguntas, basicamente. Não é? Então vou começar por responder à primeira, que para além das aprendizagens essenciais, nós tivemos também a preocupação de criar atividades que desenvolvam a competência dos alunos. Não só as competências cognitivas, mas também competências digitais. Para isso, criámos duas peças no projeto, uma que está incluída no caderno de atividades e que é Estudar na Era Digital, que tem muitas atividades que o aluno pode desenvolver sozinho, que podem servir para incluir alguns projetos da turma ou da escola. Por exemplo, o aluno pode tem ali algumas orientações para criar, por exemplo, um QR Code. Tem também uma atividade que é um pad e paper fotográfico, portanto, que pode ser incluído em qualquer projeto da escola. Portanto, isso serve, ou dá a ideia, ou permite que o aluno não só desenvolva as competências relativas à disciplina e que estão previstas nas aprendizagens essenciais, mas que também vá um bocadinho mais além do que aquilo que é da disciplina de português. Nos lugares do professor, tem exatamente outro tipo de atividades, também relacionadas com essa vertente de desenvolvimento de outras competências, que, mais uma vez, podem ser utilizadas para integrar projetos ou da turma ou da escola, por exemplo, ou mesmo realizar atividades sozinho de conhecimento, por curiosidade, de querer aprender mais, que o professor pode disponibilizar, como sejam umas visitas virtuais, a bibliotecas, a museus e, portanto, a centros de interpretação, e o aluno consegue ali desenvolver outras competências que não sejam só as que estão nas aprendizagens essenciais. Como é que será o acompanhamento? É como tem sido até aqui, desde que integramos o projeto, que nos foi pedido que fôssemos disponibilizando periodicamente recursos de apoio à atividade do professor, e será com certeza dessa forma que iremos proceder durante o período de vigência do manual. Sempre que for necessário algum recurso que esteja desatualizado ou que nós achemos que é necessário reformular porque já está fora da época, portanto, serão então reformulados esses conteúdos, essas atividades, e serão enviadas aos professores que adotarem o manual, ou que estiverem a trabalhar com o manual. Muito bem, muito obrigado. Nada. Mas então, para a segunda pergunta, de Leiria, da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, recebemos duas perguntas, novamente, da professora Maria da Luz Simão. Mas agora por partes, vamos à primeira. De que forma este projeto ensina a ler e a aprender de forma crítica as obras de leitura obrigatória do 10º ano? Ora bem, sou eu a responder novamente. Bem. Portanto, o que é que nós pensámos fazer com as obras de leitura obrigatória? Claro que são os questionários de resposta curta, portanto, temos várias atividades em relação aos questionários, eles não funcionam todos da mesma forma, não têm todas as mesmas atividades, portanto, são atividades bastante variadas, também para não cansar também o aluno e também para que o aluno desenvolva esse espírito crítico e perceba que pode trabalhar os textos de várias perspectivas. Sim. E por isso nós temos questionários de resposta curta, têm
exercícios de escrita de resposta mais curta e extensa, temos questionários de verdadeiro-falso, em que eles têm sempre que justificar as falsas. Também temos exercícios, o aluno vai encontrar exercícios que as afirmações são todas falsas e ele tem que as tornar todas verdadeiras, ou vice-versa, são todas verdadeiras e ele tem que justificar porque é que são verdadeiras. Temos exercícios de associação, temos exercícios de ordenação, portanto, são vários exercícios que acompanham o estudo e a aprendizagem dessas obras, que permitem, de facto, que o aluno desenvolva esse raciocínio e o espírito crítico em relação às obras que estão previstas para o 10º ano. Muito bem. Vamos à segunda pergunta da mesma professora Maria da Luz Simão. O projeto integra pistas didáticas que vão ao encontro dos valores e princípios do perfil do aluno? Sim, também tem essas pistas. Portanto, nestas várias atividades que nós preparamos para o aluno e que estão dentro do manual, eles têm sempre uma complexidade de exercícios que lhe permitem ir sempre um bocadinho mais além. Portanto, temos exercícios mais simples, obviamente, mas depois, à medida que as unidades vão avançando, porque também a aprendizagem do aluno também vai evoluindo, não é? Ele tem uma tipologia de exercícios que, de facto, lhe permite acompanhar essa evolução. Sim. Muito obrigado. Nada. E agora, seguimos para Lisboa, para a Escola Básica 3/Secundária Rainha Dona Leonor, e a pergunta é da professora Ana Sá. Alguns manuais são muito pesados, por um lado devido ao excesso de atividades propostas, nem todas execuíveis, atendendo ao tempo letivo de que dispomos, por outro, ao excesso de tinta que possuem. Houve neste projeto a preocupação com estes aspectos sem prejudicar os conteúdos fundamentais do manual, de modo a torná-lo mais leve? Sim, na realidade, muitos manuais apresentam muitas imagens, textos muito densos, e este manual, Lugares em Português 10, prima pela leveza visual, por uma coerência entre texto e as imagens que acompanham o texto, para limpar muito do ruído. Portanto, é um manual que, no seu uso, é muito intuitivo, é fácil de manusear, tanto para o aluno poder estudar sozinho, por exemplo, encontrar lá tudo aquilo que necessita sem se perder em muitas atividades e muitos textos, e também é simples para o professor, porque encontra os conteúdos expostos de forma clara, sem excesso. E é um manual que equilibra os vários domínios que se trabalham no programa de português e também, de forma equilibrada, tem as atividades integradas. Portanto, sim, é um manual que não é pesado, naquele sentido mais tradicional do termo, e inclusivamente nos textos de leitura extensa, por exemplo, a Farsa Inês Pereira, que tem que ler o texto de forma integral, optámos por separar e ir dividindo o texto em quadros, e no final dos quadros temos um conjunto, não em excesso, portanto, não muito excessivo, mas um conjunto de questões, o que permite um acompanhamento mais leve da leitura do texto literário, sem comprometer a leitura do texto integral. Muito bem. Essa leveza dá para ver na capa. É uma capa... Perfeitamente. A capa está muito bonita, é muito clara, tem ali uma... Aliás, a ilustração do manual é toda de uma autora, está todo em as ilustrações são aguarelas, o que lhe dá ali assim, já não tem a ver com o lado mais infantil que às vezes encontramos nos manuais do básico, um ar mais adulto, mais sério, mas também leve ao mesmo tempo. Leveza. E temos ali uma progressão muito interessante de materiais de escrita. Começamos com uma pena, e depois uma caneta da Paro e depois uma esferográfica, que será uma BIC, uma evolução da escrita ao longo dos tempos, que acompanha também a evolução dos textos. E uma máquina de escrever, não é? E depois a máquina de escrever, o livro, os tinteiros, e é um manual visualmente despojado, que dá muito lugar de destaque ao texto, que é o que nós pretendemos e que conseguimos com estes Lugares em Português. O texto como principal. Muito obrigado. E agora, uma pergunta da professora Teresa Sabórida, eu espero estar a acertar, dei duas hipóteses, não sei qual delas está certa, da Escola Secundária de Camões, Lisboa.
No que diz respeito à educação literária, a contextualização histórico-literária dos textos é importantíssima. Nem sempre é feita e deveria surgir, mas não através de textos densos. A opção de frisos cronológicos é de fácil leitura e pode ser sustentada por um ou outro texto. Com isto, não queremos facilitismos nem um ensino infantilizado, mas apelativo e que capte a atenção dos alunos. De que forma este projeto resolve esta questão? Olha, este projeto resolve a questão de uma forma que nos pareceu muito adequada e era daquelas coisas que eu, ao longo destes anos todos de trabalho, quis sempre fazer, até por causa de um pequeno trauma que eu trazia da faculdade. Para mim, o texto literário, enquanto obra de arte, ou outra obra de arte, está integrada num contexto. Não nasce assim por acaso, é o reflexo de um determinado conjunto de acontecimentos que se passam no momento ou que se passaram. Portanto, as obras de arte, neste caso o texto, refletem um pouco, têm que refletir isso. De forma que nós optámos por fazer umas pequenas tábuas cronológicas, onde nós, pura e simplesmente, pusemos datas e factos. Portanto, datas e factos para situar os acontecimentos que aparecem nos textos. Para além disso, também pusemos uns pequenos textos de apoio a essas tábuas cronológicas para que os alunos consigam perceber que as coisas não estão... Porque a ideia que nós temos dos alunos é que eles acham que a português é uma coisa, a matemática é outra, a física é outra e nada tem a ver com nada. E para que é que eu tenho que fazer isto? E não é assim. Nós achamos que a aula de português é um lugar onde nós podemos fazer os alunos perceberem que não são caixas fechadas, que as disciplinas não são caixas fechadas, são gavetas, e que essas gavetas são comunicantes. E a forma que nós encontramos foi levarmos os alunos a perceberem os acontecimentos que estão na origem das obras literárias em questão. Portanto, foi esse o nosso processo. Muito bem, muito obrigado. Tempo agora para uma pergunta formulada pela professora Maria Oliveira, da Escola Básica 3/Secundária António Carvalho Figueiredo, de Loures. O projeto contempla sugestões para trabalhos de projeto, promovendo a interdisciplinaridade. Acertei. Muitas palavras esta palavra. Contempla, claro. Muitas letras desta palavra. Como a Clara acabou de dizer, o lugar do português é um lugar múltiplo, onde tudo se cruza. E realmente as disciplinas não são completamente estanques. E então nós apostamos em atividades que possibilitam um pensamento variado, um olhar global sobre vários conteúdos e propomos, por exemplo, numa peça que está disponível para o professor, temos propostas de DAC, que são os domínios da autonomia curricular, em que propomos um trabalho, que é trabalho de projeto, articulando os conteúdos de educação literária e outros, não só de educação literária, mas outros conteúdos, outros domínios do português que se cruzam com a filosofia, com a história da arte, com a história A e B. Para além disso, dentro do próprio manual, a própria metodologia das questões, por vezes, leva os alunos por esse caminho. E temos uma secção no Lugares em Português, que é o Outros Tempos, Outras Vozes, em que cruzamos o texto literário que está a ser trabalhado em aula com outros textos literários de outras épocas e de outros autores ou com outras formas de manifestação artística. Isto permite ao aluno trabalhar um raciocínio crítico, perceber a evolução de determinadas temáticas, por exemplo, ao longo do tempo, perceber também a atualidade dessas temáticas e ficar com uma perspectiva alargada, aberta, com horizontes mais abertos relativamente àquilo que está a estudar em sala de aula. Muito obrigado. Então, passamos para a próxima pergunta, que vem de Alcanena, da Escola Básica 3/Secundária de Alcanena. A pergunta é feita pela professora Fátima Marques. Qual é a seleção de textos proposta e que tipo de questionários são incluídos no manual? Então,
Essa pergunta é muito interessante porque cada vez mais temos uma liberdade muito restrita na escolha dos textos. Portanto, quem trabalha o português tem, por exemplo, para determinados autores, uma quantidade certa de textos que tem que trabalhar, e nós tentamos novamente um equilíbrio entre aqueles textos literários que são considerados incontornáveis, que são o nosso património cultural. Tentámos equilibrar esses textos com outros do mesmo autor, menos conhecidos, e também dar alguma variedade para que ao longo do tempo de vigência do manual o professor pudesse não estar sempre a trabalhar o mesmo texto. Relativamente às questões, temos todas as tipologias de exercícios para a leitura do texto literário e também para a leitura dos textos não literários, porque nos parece importante abordagens diferentes, modos de olhar diferentes, o que possibilita também um trabalho diferenciado por parte do professor e um estímulo à motivação, um estímulo para o trabalho por parte do aluno. Muito bem, muito obrigado. Depois quer ler o manual, está bem? Está bem. Muito obrigado. Sim, sim. A gente pode ser que empreste um. Eu trouxe um. Eu também trouxe um. Então, da professora Margarida Abreu, da Escola Secundária da Amadora, chegam-nos 3 perguntas. Vamos por ordem. Primeira pergunta. Os questionários que acompanham os textos a trabalhar com os alunos obedecem a alguma metodologia de resposta? Não. Elas não temos nenhuma metodologia de resposta. Como já disse há bocadinho, há questionários muito variados em relação aos textos, quer de educação literária, quer de leitura. E, portanto, aquilo que pretendemos foi, de facto, variar a tipologia de exercícios para que o aluno perceba que pode ver o texto de diferentes perspectivas. Portanto, esse foi o objetivo principal. Agora, pensar numa metodologia, ou seja, para o texto literário eles só podem responder assim? Não. Podem responder com resposta curta, podem responder com verdadeiro e falso, podem responder com uma ordenação de afirmações. A mesma coisa com num texto de leitura. Portanto, são várias tipologias. Não há nenhuma metodologia específica para nenhum tipo de texto neste manual. Muito bem. É o nosso exercício de liberdade, é podermos variar o tipo de exercícios que fazemos, já que não podemos variar muito no resto, variamos no modelo de exercícios. Não é? Nos exercícios, exato. Bem. A segunda pergunta da mesma professora, a não ser que era... Não sei. A segunda pergunta. A gramática surge incluída ou está separada dos textos? É assim, nós temos 2 tipologias de gramática. Todos os conteúdos novos são separados do texto. Portanto, há um conteúdo novo, a gramática foi distribuída, achamos nós, de uma forma equilibrada ao longo do manual, pronto, pelas várias unidades. E a gramática dos conteúdos novos surge na rúbrica do aprendo, verifico e aplico. Portanto, o aluno aprende, depois verifica como se faz e depois aplica. Portanto, quase toda a gramática nova, tem esta tipologia. Depois, a gramática surge sempre, ou quase sempre, com o texto literário, porque a gramática faz parte da nossa linguagem, faz parte da escrita, faz parte da oralidade e, portanto, o texto literário tem gramática e, então, quase todos os exercícios sobre educação literária também têm exercícios de gramática, até para se poder fazer uma revisão e para que o aluno não esqueça que, de facto, a gramática está ali e existe. Portanto, temos as 2 situações, a gramática dentro do texto e a gramática fora do texto, se bem que a gramática fora do texto está incluída na unidade e todos os exemplos, todos os exercícios estão relacionados tematicamente com a unidade. Portanto, não aparece um exercício de gramática com um exemplo que não esteja ligado com a unidade ou com um exercício que não esteja ligado com a temática da unidade em que esta gramática está inserida. Bem. Pronto. Terceira pergunta, da mesma professora, Margarida Abreu. Os esquemas e sínteses são uma preocupação? São, efetivamente. No final de cada unidade, nós temos uma síntese de tudo aquilo que consideramos os conteúdos mais importantes dessa mesma unidade e essa síntese é feita mesmo em esquema. Portanto, é um esquema de leitura fácil, serve fundamentalmente para o aluno
olhando para ali, perceber se o processo correu de forma normal e que ele no final da unidade conhece tudo aquilo que está ali. Para além disso, essa síntese final também é preparatória do momento nós chamamos de autoavaliação, ou seja, no final da unidade nós temos exercícios de diferentes domínios, exercícios de autoavaliação, aquilo que nós quisemos e conseguimos fazer e que achámos que era muito importante era que esse tipo de exercícios pudesse ser feito, a correção pudesse ser feita pelo próprio aluno, fazer um exercício de autocorreção, peço desculpa, ou uma correção a pares. Pronto, trocar e corrigir. Isto para quê? Porque depois temos umas grelhas de verificação para os alunos no fim irem à grelha e virem, consegui fazer isto, não consegui fazer aquilo, consegui fazer o outro, pronto, para eles se orientarem e sempre a pensar no perfil do aluno, não é? No aluno conhecedor e informado. Por outro lado, também pensámos nos nossos colegas e nos nossos muitos anos de ensino que sabemos que eu até fazia um teste de avaliação diagnóstica e punha os meninos a escrever, mas levar 60 ou 90 textos para ler em casa logo no princípio do ano, portanto, os professores andam permanentemente em correções. Pronto, e então esta forma foi aquela que nós encontramos para aliviar um pouco também esse trabalho ao professor, porque na verdade pode ser feito em aula com os alunos, sempre com o apoio do professor, e como eles têm as listas de verificação, também ficam facilmente a saber se conseguiram ou não. Deixe-me só acrescentar que também, em termos de tipologia de exercícios, também dentro do manual há exercícios em que eles têm que preencher esquemas. Portanto, os esquemas e tanto como as sínteses também estão contemplados no manual e, portanto, fazem parte do dia-a-dia do trabalho do aluno. Portanto, sim, houve, de facto, essa preocupação com os esquemas e as sínteses também. Alguns exercícios de compreensão de texto são mesmo os esquemas que eles farão, neste caso, no caderno, claro. Não é? Então, sim, faz parte. Faz parte, completamente. Completamente. Passamos então para uma pergunta da professora Ivete da Luz Nouro Sagaio, da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, em Almada. Como abordam a compreensão do oral nas diferentes unidades e a expressão do oral? Apresentam modelos de planificação? Sim, nós apresentamos, tanto para a expressão do oral, apresentamos atividades com um suporte para que o aluno possa sentir-se orientado, consiga preparar num determinado tempo a sua apresentação. Tanto no manual como no caderno de atividades, temos então um modelo que o aluno poderá seguir, que tem os vários passos que ele deve seguir para essa apresentação e tem inclusivamente um espaço onde ele pode tirar algumas notas para fazer o seu próprio plano e preparar-se devidamente e não chegar à sala de aula e dizer umas coisas que lhe ocorreram no momento. Fornecemos um modelo que acompanha o trabalho prévio anterior ao momento da sua expressão oral. Relativamente à compreensão do oral, diversificamos também o tipo de textos. Temos reportagem, temos documentário, temos canções. Eu já falo um pouco dessa. Aliás, começamos logo com uma atividade acerca de uma canção. Portanto, temos aqui tipologias variadas, sobretudo com temáticas que são do interesse dos alunos. Portanto, temáticas mais próximas do seu cotidiano. Relativamente às canções, quase que poderíamos dizer que o nosso manual tem uma banda sonora, que tem a ver com os nossos gostos particulares, obviamente, mas que também tem muito a ver com os gostos dos nossos alunos. Iniciamos com uma canção que é muito conhecida, que é O Menina Estás à Janela, e apresentamos 3 versões diferentes. E eles podem, e nós motivamos os alunos a essa reflexão, é a última atividade, eles debatem qual a versão que apreciaram mais. E já estamos na expressão oral, estamos a entrar no domínio da apreciação crítica, que é algo também ao qual damos bastante atenção. Portanto, temos um conjunto variado de temáticas e também de formas de abordar a oralidade. Muito obrigado. E vamos para a última pergunta, que engloba todas as outras. Por que os vossos colegas devem escolher este projeto? Para já,
Porque olhando ali para ele, não é? É lindo, tem uma capa fantástica, eu vou usar uma palavra em inglês, mas acho que é isso mesmo, é clean, apetece olhar para aquilo. Depois apetece olhar para a capa e depois apetece ver se o que está lá dentro corresponde à capa. E a leveza que nós tentámos que o manual tivesse, como já se deve ter percebido, não foi nada simples conseguir essa leveza, pelo contrário, foi bem mais difícil do que se tivéssemos feito uma coisa mais tradicional, mas nós temos a noção que tudo, ou quase tudo o que está ali, é possível ser feito pelo professor em aula com os alunos ou algumas coisas com os alunos em trabalho de casa. Portanto, não há ali coisas para encher, para fazer ruído. Essa foi logo assim a ideia fundamental que sempre esteve ao longo em nós, né, ao longo do projeto, que se verifica na tipologia textual, nos tipos de textos escolhidos, nas coisas com que pretendemos agarrar os alunos, por exemplo, através das curiosidades ou dos outros tempos, outras vozes. Portanto, há uma conjugação entre aquilo que é obrigatório, porque faz parte do programa, e aquilo onde nós conseguimos movermos para trazermos os alunos até nós. Depois, eu acho que o livro está profundamente bem equilibrado em relação aos diferentes domínios, não é? Porque eles são presentes em todas as unidades. Depois, tudo aquilo que é novo também está, portanto, na tal rubrica no Aprende, tudo aquilo que é novo também está ali bem assinalado que é novo. E quando falamos depois da gramática, ou do texto, ou dos exercícios da escrita dos géneros não literários, nós temos sempre a preocupação de mostrar como é que apresentar o plano, fazermos nós, demonstrarmos e depois levar os alunos a fazer. Portanto, não é faixa assim como, e depois os alunos fazem. Não, nós fazemos primeiro, mostramos aos alunos e depois os alunos farão outro. Portanto, há sempre aqui uma tentativa de pôr o aluno a trabalhar e o professor, mas que se consiga chegar ao final do ano e dizer assim, este livro serviu-nos, conseguimos chegar ao final do livro e fazer quase tudo, porque quase tudo tinha interesse e era importante para nós. Isto sempre pensando, são meninos de 10º ano, que estão a iniciar o secundário, e quando saírem, supostamente, têm que sair com um determinado perfil, não é? E nós pretendemos que o nosso livro contribua verdadeiramente para essa construção, para esse perfil do aluno. Também diria, desculpa, Céu, eu também diria que, para além de ser muito bonito, é prático, é fácil de ser usado, é intuitivo, é rigoroso, é cientificamente rigoroso, tem um guia para o sucesso, que é o conjunto da gramática, feito de forma muito precisa, o que dispensará os alunos de terem outros recursos. Sabemos que, infelizmente, há muitos alunos que só têm o manual e então está tudo o que eles precisam está ali. É um manual que deixa todos os tipos de texto respirar, portanto, nada está abafado. E tudo o que está ali não está feito por acaso, não há nada que esteja para ocupar espaço em branco. Tudo está feito a pensar que há um lugar específico para cada coisa que contribui depois para uma leitura no seu conjunto. Conseguimos integrar algumas propostas de relação da ilustração com o texto, por exemplo. Apresentamos 3 páginas, uma dupla e outras 2 simples, só com a ilustração, com atividades pequenas, mas que fazem uma leitura diferente do texto que acabou de ser trabalhado. Muito bem. Só acrescentar ainda Claro que que também, sim. o professor também tem alguma liberdade para fazer aquilo que entender com os textos do manual, sobretudo com os textos do Aprendo, que antecedem ou que estão posteriormente ao texto literário. São textos informativos, pequenos. Nós não colocámos atividades
sobre esses textos, propositadamente para isso, porque é deixar espaço também para, em função do aluno, dos alunos que temos à nossa frente, podermos trabalhar aquele texto da forma que entendermos que seja mais benéfica para o aluno. Porque também sabemos que se o manual tem ali uns exercícios, é quase sentido a obrigatoriedade de resolver aqueles exercícios, ou o aluno sente a obrigatoriedade de resolver aqueles exercícios. E o objetivo desses textos, desse aprendo, não é que o aluno resolva atividades desses textos, é que ele compreenda, porque são textos curtos e muito objetivos, sobre o texto que vai estudar a seguir ou sobre a temática que foi abordada no excerto anterior. E, portanto, isso também permite que o professor tenha a sua liberdade e que também consiga respirar dentro do manual. Depois, ainda só acrescentar uma coisinha que me esqueci há bocadinho, numa das perguntas, Sim. em relação ao espírito crítico do aluno. Na unidade dos Lusíadas, e nós, como já não faz parte das aprendizagens da História Trágica ou Marítima, tentámos mostrar ao aluno que os descobrimentos não foi só aquele herói maravilhoso que chegou e que conseguiu conquistar tudo. Eles têm também a faceta antiépica dos Lusíadas para perceberem, ou dos descobrimentos, para perceberem que para se chegar ali também foi preciso muito sofrimento. E, portanto, isso faz com que o aluno também consiga depois desenvolver ali um espírito crítico e olhar para o texto de uma perspectiva um bocadinho de outra forma. Não ver a história contada sempre da mesma maneira. Exatamente, não é? exatamente. Esquecemos de dizer uma coisa, não esquecemos. Também para poupar os nossos colegas, se assim o entenderem, todos os poemas e as reflexões do poeta estão em suporte áudio. Exato. Portanto, se quiserem umas vezes ler o professor, outras vezes ouve o áudio, está tudo gravado. Até mesmo essas gravações, pronto, como ficam depois disponíveis num manual digital, o aluno também tem acesso através da escola virtual, o aluno mesmo em casa pode ouvir esses áudios na preparação dos seus trabalhos, pronto, na preparação do texto, ou se para resolver algum exercício, o aluno também tem acesso a essa audição, à gravação do texto. E pronto, tentámos variar aqui um bocadinho e permitir... Bastante variado, não é? Bastante variado, agora, sim. para continuarmos a ser diferentes, pedimos a 2 colegas de escola, uma colega e um colega, que nos fossem eles a gravar. Portanto, a poesia, toda a lírica trovadoresca e todas as reflexões do poeta e toda a lírica de Camões está gravada por 2 colegas do nosso grupo. Portanto, um homem e uma mulher. 2 professores. Uma voz feminina e uma voz masculina. Quando nós lhes dissemos, eles acharam que era brincar, disseram que sim. E depois foi um sério que tiveram mesmo de fazer. Tiveram de fazer, não é? Mas disseram muito bem. Fizeram bem. Eles têm umas belas bases. Porque foi uma coisa diferente. Nós, às vezes, eu não sou muito de usar esse tipo de coisas, porque quando ouço aquilo é tudo muito devagarinho, muito lento. Pronto. E eles fizeram uma boa interpretação. E nós queríamos uma coisa diferente e tão feita por pessoas que não vão ser conhecidas, não é? E lá estão os nossos 2 colegas a fazer a gravação. Muito bem, muito obrigado. Nada. Muito obrigado às professoras Alexandra Ruivo, Clara Ribeiro e Maria do Céu Gaspar por todos estes esclarecimentos. E este é o Lugares em Português 10 da Raiz Editora. Até uma próxima e obrigado. Obrigada a nós. Obrigada.